E o tema da minha mensagem é os 3 maiores missionários do mundo. Amém? O tema é os 3 maiores missionários do mundo. Este é o tema da mensagem. Queridos e amados irmãos, quando eu começo a falar sobre esse tema, os 3 maiores missionários do mundo, nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada e nós vamos ver alguns homens que foram grandes referências, homens que marcaram a história, né? Existe tanto homens que marcaram a história na Bíblia, e existe homens que marcaram a história fora da Bíblia também. Eu quero falar hoje um pouco sobre Moisés, só um pouquinho nesse começo dessa mensagem, sobre um homem chamado Moisés. Moisés foi um libertador, um homem que foi levantado por Deus para estar tirando o povo, arrancando o povo ali do Egito. Esse homem foi uma grande referência, foi um grande missionário. Por que Moisés foi um grande missionário? Porque através da vida de Moisés, 3 milhões, aproximadamente 2 a 3 milhões de judeus foram arrancados de um lugar. Mas não é simplesmente porque ele deu uma direção. Eles estavam em um cativeiro geográfico, eles estavam em um cativeiro espiritual, em um cativeiro geracional. Por quê? Porque 430 anos são várias gerações. Então você vai ver que Moisés, ele se torna uma referência, tá muito grande, porque através de Moisés, aproximadamente 3 milhões de pessoas foram libertadas. 3 milhões de pessoas, tá, saíram do cativeiro, tá bom? Através da vida de Moisés. Mas infelizmente Moisés não entra no quadro dos 3 maiores missionários do mundo. Você vai ouvir a história também de um grande missionário que pregou por apenas 40 dias, e a mensagem dele vai resgatar ali 120 mil habitantes. Quem é este? O nome dele é Jonas. É isso mesmo, Jonas é o profeta fujão, mas a mensagem de Jonas trouxe libertação, fez um povo de 120 mil habitantes, uma cidade inteira se converter. Então você vai ouvir também falar de Jonas. Jonas foi um grande missionário, mas Jonas também não entra neste número dos 3 maiores missionários do mundo. Você vai ouvir vários homens na Bíblia que foram grande referência. Se eu for falar aqui sobre o apóstolo Paulo, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele evangelizou a Ásia inteira. Existem as cartas paulinas, que você vai ver as cartas orientando as igrejas da Ásia, e você vai ver o tanto que foi importante as doutrinas de Paulo, a palavra que Paulo ensinou, as igrejas que foram orientadas. Hoje nós estamos a Santa Ceia e mencionando sobre Paulo. Hoje, como nós vamos falar sobre os costumes, falando também sobre Paulo. Quando vai vir as orientações sobre marido, sobre mulher, falamos também de Paulo. Paulo foi um grande missionário. Paulo passou por naufrágios, Paulo foi picado por cobras, Paulo passou por tantas situações difíceis, e Paulo se tornou uma grande referência. Posso te dizer que quase uma das maiores referências que temos hoje é sobre Paulo, mas infelizmente Paulo também não entra nesta fase dos maiores missionários do mundo. Vemos também e falamos sobre a igreja bem-sucedida, a igreja primitiva, e você vai ver quem é o pastor presidente da igreja primitiva que foi inaugurada, o apóstolo Pedro, que com uma só mensagem ganhou 3 mil almas. Um homem cheio de unção, um homem cheio de autoridade, um homem cheio de poder, que aonde Pedro, quando Pedro ia passar em uma rua, o povo corria, já ficava por ali e colocavam os enfermos na calçada, os coxos na calçada, mirando ali na direção do sol, ou talvez até mesmo da lua, para que quando Pedro passasse, na direção que ele passasse, a sombra de Pedro curava. Pedro era um homem cheio de unção, era um homem cheio de autoridade, tinha que ter até temor para se dirigir até Pedro, porque uma palavra liberada para Pedro do altar tanto ressuscitava ou matava alguém. Então Pedro era um homem de grande autoridade, mas infelizmente ele não entra no quadro desses 3 maiores missionários do mundo. A
Aí você vai me perguntar: peraí, pastor, então você já falou todos? A gente vai ver na atualidade alguns, eu vou citar só um: Billy Graham, o homem que pregou para 1 milhão de pessoas, o homem que ganhou mais de 800 mil almas, o homem que evangelizou vários países do mundo, mais de 50 países, pregando a palavra, o homem que ficou muito conhecido como o homem que se dobrava de joelhos. Mas este homem também não pode ser reconhecido como um dos 3 maiores missionários do mundo. Então hoje eu quero apresentar para vocês o primeiro maior missionário do mundo que já se existiu. Por que primeiro maior missionário? Porque sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele não haveria luz, sem ele não haveria água, sem ele não haveria vida, sem ele não haveria esperança, sem ele não haveria restauração, sem ele não haveria libertação, sem ele não haveria capacitação, sem ele não haveria fortalecimento, sem ele não haveria caminho, sem ele não haveria verdade, sem ele não haveria vida, sem ele não haveria resgate, sem ele nada do que foi feito se fez. Qual é o nome dele? O nome dele é Deus, o primeiro maior missionário do mundo, aquele que se deslocou, ele, o nome dele é Deus. O que Deus fez? Deus foi o primeiro maior missionário que evangelizou o primeiro homem do mundo, que direcionou o primeiro homem. A Bíblia diz que todos os dias ele descia no jardim para falar com Adão, para direcionar Adão, para ensinar Adão. Esse foi o primeiro maior missionário do mundo, e você vai ver ele atuando, e ele convencendo, e ele direcionando pessoas. Moisés foi um grande homem, mas só foi um grande homem porque esse maior missionário apareceu na sarça. Foi ele mesmo. Você vai ver que Jonas também foi um grande homem, um grande missionário, mas ele só evangelizou o povo de Nínive porque esse primeiro maior missionário foi lá direcionar ele, dizendo: Jonas, levanta-te e vai até a Nínive e prega a minha palavra. Foi ele que direcionou a Jonas, foi ele que apareceu na sarça para Moisés, dizendo: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Foi ele mesmo que direcionou o profeta Abacuque para que ele viesse profetizar: aviva, Senhor, a tua obra nos meios dos anos, e no meio dos anos a notifica. Foi ele, este maior missionário. A primeira etapa foi com ele. Isso, foi ele que chamou Moisés para o monte, foi ele que escreveu nas tábuas da lei para que o povo tivesse direcionamento. Foi ele mesmo, o nosso Deus Todo-Poderoso, descia no jardim e falava com Adão e direcionava Adão. E quando Adão pecou, você acha que ele desistiu de Adão? Não. Ele voltou lá e falou: Adão, aonde tu estás? Adão estava se escondendo, mas o missionário estava lá atrás dele, dizendo: Adão, eu ainda tenho obra contigo, Adão, eu ainda tenho projeto contigo, Adão. Este, o maior missionário do mundo. Você vai ouvir falar sobre Abraão. Quem foi Abraão? O pai da fé. Mas foi quem que evangelizou Abraão? Foi quem que falou com ele, dizendo: Abraão, sai da tua tenda e da tua parentela e vai para uma terra qual eu te mostrarei. Foi ele, o maior missionário do mundo. Foi ele que também falou com Isaac. Foi ele que também falou com Jacó. Observa que Deus é Deus de Abraão. Ser Deus de Abraão é fácil, ser Deus de Isaac é fácil. O difícil é ser Deus de Jacó, enganador, suplantador, homem falho. Mas o texto está dizendo: é Deus de Abraão, é Deus de Isaac e é Deus de Jacó. Quem
Quem é este? O maior missionário de todos os tempos. E olhavam para esse missionário, olhavam para o céu e falavam: mas é fácil, ele não sente dor, ele não sente fome, é claro, ele não passa o que a gente passa. Aí entra o maior segundo missionário da história. Quem é ele? João capítulo de número 1. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Qual é o nome dele? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá. Quem é ele? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é ele? A água viva. Quem é ele? O pão que desceu do céu. Quem é ele? Ele é o Leão da tribo de Judá. Ele está aqui nesta noite. Será que tem alguém aqui que veio para adorar ele? O maior segundo missionário da história. Será que tem alguém aqui que gosta de fazer menção do nome dele? O diabo não sai no nome do pastor, não sai do nome do apóstolo. O diabo não sai do nome do missionário. Mas se você falar o nome dele, o diabo, junta trouxa, junta mala. Não tem mãe menininha do canto A. Não tem obra de magia negra, não tem macumbaria, não tem obra maligna, porque você chama o nome dele e o inimigo cai por terra. Tenta expulsar um demônio no nome de Abraão. Tenta expulsar um demônio no nome de Paulo. Tenta expulsar um demônio no nome de Moisés. Tenta expulsar um demônio no nome de Billy Graham. Tenta expulsar um demônio no nome de Isaac ou de Jacó. Tenta expulsar o demônio no nome de Jonas ou de Malaquias ou de Sofonias. O demônio vai olhar e vai falar bem assim: esse aí me deu muito trabalho, mas já morreu. Esse aí fez um estrago, mas já morreu. Mas quando nós lemos Filipenses capítulo de número 5, verso de número 2, vai dizer o nome dele. Vai falar: contanto que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação se achado igual a Deus. Estando em forma de homem, foste fiel até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, para a glória de Deus Pai. Qual é o nome dele? O nome dele é Jesus. 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 Será que você pode falar o nome dele? Diga Jesus. Diga Jesus. Quando você diz Jesus, você está dizendo a esperança. Quando você está dizendo Jesus, você está dizendo é o motivo da minha vida. Oh meu Deus, tem dia que eu subo no altar e eu não quero pregar. Por que eu prego? Por causa dele. Tem dia que você canta e não quer cantar, mas por que você louva a si mesmo? É por causa dele. Tem dia que você olha para o seu parceiro ou para a sua parceira e você fala: vou desistir desse casamento, vou abandonar esta família. Mas quando você olha para ele e você lembra do que ele fez, você fala: eu continuo, eu dou mais um passo, eu guerreio mais um pouco. Quem é ele? O nome dele é Jesus. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Levante essa mão e adore. Managachanda. 30 segundos para você adorar o nome dele. Isso é só para adorador. Levante a mão e adora ele aí, vai. 30 segundos.
Enquanto você adora, Ele quebra as muralhas. Enquanto você adora, Ele fecha a sepultura. Enquanto você adora, Ele te dá força. Enquanto você adora, Ele faz a obra. Então adora Ele. Então adora Ele. Então engrandeça o nome dEle. Você só está vivo por Ele. Foi livrado por Ele. A tua casa está na mão dEle. Seu comércio está de pé. É por causa dEle. Então adora Ele aí. Chamana camaço que menehai, amanto que lefácia, camanura candarabais. Vem comigo. Quero terminar essa mensagem em 30 minutos. Vem comigo. O nome dele é Jesus. Vira para quem está do teu lado e diz: o nome dele é Jesus. Fala com mais convicção, diga: o nome dele é Jesus. Alguém vai virar para você e vai falar: nossa, mas você não enjoa não? Diz: eu não enjoo. O nome dele é Jesus. Jesus. Shamanagachandaramanai. Jesus. Esse nome tem poder. É Jesus o nome dele. É Jesus. É Jesus. Tem dia que a gente está morrido, a gente só continua por causa desse nome. O nome dele é Jesus. A gente lembra o que ele passou. A gente lembra o que ele sofreu. A gente lembra que ele abriu mão. Então olhavam para o primeiro missionário, que é Deus, e falavam: mas é claro, você não sente fome, não sente sede. É fácil fazer missão desse jeito. É fácil. Ficar daí de cima dando as coordenadas. O Senhor dá um assoprozinho, o mar vermelho abre. É fácil. Aí Deus olhou para a terra e falou: eu vou mostrar para vocês que eu amo vocês. Tem Miguel aqui, Gabriel, tem arcanjo, tem querubim, tem rua de ouro, mar de cristal, muro de jaspe. Eu tenho tudo aqui, mas eu vou dar para vocês algo que vai expressar a quantidade do meu amor. Primeiro maior missionário, Deus vira, olha para baixo, tem Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Jonas, todo mundo está lá. Todo mundo tem as suas mancadas. Aprende uma coisa: todo líder vai dar uma mancada. Porque se não der, não é homem. E homem é falho, tudo falho. Aí o segundo maior missionário se levanta e diz: eis-me aqui. Envia-me a mim. Era só espírito. Mas ele vai se submeter, entrar em uma mulher, vai nascer, vai passar todo o processo. O próprio Deus, o próprio Filho de Deus, vai passar em todo o processo de humilhação. Vai vir para a terra, vai nascer em um lugar inferior, porque no céu tem ruas de ouro, tem tudo. Ele vai nascer lá numa manjedoura, no ventre de Maria. Maria era falha, como todos nós somos. Ela era uma mulher agraciada, porque Deus agraciou ela, mas ela era falha. Tinha erros, como eu e você. Só que foi uma mulher escolhida por Deus. E Jesus vai nascer. Ele vai passar todo o processo. Vai ser desrespeitado, vai ser desonrado, não vai ter honra na tua casa. Você vai ver que Jesus vai passar em um processo aí de 30 anos, praticamente no anonimato. Quando ele ia fazer alguma coisa, eles falavam para ele: você é o filho do Zé. E ele perseverou. Continuou firme. E ele foi dando testemunho, evangelizando,
levando a palavra do Pai, e com toda humildade ele dizia: eu não vim falar de mim, eu vim falar daquele que me enviou. Quem recebe a mim, recebe o meu Pai. E ele foi ministrando a palavra. Sentiu fome, ficou 40 dias sem comer e sem beber. Não, 40 dias só sem comer, sem beber não, sem comer. Jejuou, orou, passou inúmeros processos. Foi até o Calvário, morreu com morte de cruz, perdoou prostituta, perdoou as pessoas que falhavam, subiu na cruz do Calvário, se passou por maldito, em hora alguma ele revidou, até na hora da sua morte. Jesus ganhou almas até na hora da sua morte. Jesus fez missão de tudo que é maneira que você imaginar. Ele fez missão desde quando ele estava dentro do ventre da mãe. Jesus, nos últimos segundos de vida, aos primeiros meses de vida, ele fez a obra. De dentro do ventre da mãe dele, quando ela foi visitar, Maria foi visitar Isabel, de dentro do ventre, João Batista, que estava de 6 meses, foi cheio do Espírito de Deus. De dentro do ventre, se você for ler o texto, você vai ver que a presença de Jesus, dentro do ventre de Maria, vai mexer com João. A gente diz que João preparou o caminho, mas João só preparou o caminho porque ele teve um empurrãozinho também antes, quando ele estava dentro do ventre. Então, na verdade, João preparou um caminho porque alguém já tinha preparado o caminho para ele. Você vai ver que quando Jesus estava no ventre de Maria, e João estava no ventre de Isabel, o menino vai começar a se movimentar no ventre dela. Por quê? Porque ele já estava sentindo a presença do rei no outro ventre. Você conhece uma criança que desde o ventre da mãe já estava fazendo a obra? Eu não conheço. Agora ele está na cruz do Calvário, 33 anos depois, e vai ganhar o ladrão da cruz. E vai dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele está na cruz sofrendo, apanhando o povo, xingando ele. E ele falando: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele veio e passou por tudo que tinha que passar. Mostrou na prática que tem como vencer. E até hoje o nome dele é falado. Ele é o maior missionário porque ele dividiu a história. Até o ateu tem que falar: antes de Cristo, depois de Cristo. Ele marcou a história. Morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. E as 2 vezes que eu fui para Israel, eu tive que entrar lá dentro do túmulo que era de José de Arimateia. E está lá escrito lá: Reins van Riesen. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Está lá a marca, está escrito, está marcado. E a Bíblia diz que ele desceu e levou cativo o cativeiro. É muita ousadia. A Bíblia diz que ele desceu no inferno e levou cativo o cativeiro. Que é isso, cara? A fazer a obra até depois de morto. É o maior missionário que já existiu. Não tem outro que compara com ele, não. O segundo maior missionário. E quando Jesus estava subindo, depois que ele ficou mais 40 dias com os discípulos, ele disse: eu vou subir. Porque foi a primeira estação, Deus. A segunda estação, Jesus. A terceira estação é o Espírito Santo. Ele diz: eu vou ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador. E a Bíblia vai dizer que ele vai falar: ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele está fazendo: fica em Jerusalém, lá no cenáculo do templo, onde eu tive o privilégio de ir por 2 vezes também.
fica lá no cenáculo do templo, fica lá em Jerusalém e faz a recepção. Por quê? Porque o terceiro maior missionário vai descer lá. E a Bíblia vai dizer que eles estão lá. E quando eles estão lá, eles vão receber o Espírito Santo. E este maior missionário, que é essa estação que nós estamos vivendo hoje, esse nós temos que abraçar ele e ter cuidado também. Por quê? Porque ele faz uma obra mais profunda. Porque a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Nunca houve uma população tão corrompida como hoje. Um povo que escuta a palavra e não aceita. Um povo que a gente vai pregar para eles, eles pregam para a gente, mas não aceitam Jesus. Um povo que não tem temor a Deus. Então esse terceiro maior missionário, ele age de uma maneira extremamente profunda. Porque ele fala com você. E muitas das vezes você acha que é o seu próprio pensamento, mas é o Espírito Santo falando com você, para te convencer do pecado, para falar, não faz isso não, isso não é certo. É ele falando com você. E diferente do primeiro maior missionário, que vinha, descia, falava, ia embora, se manifestava só em alguns reis, falava através de alguns profetas. Esse é diferente. Diferentemente de Jesus, que andou com os discípulos e disse para os discípulos, há muitos eu os falo por parábolas, mas para vocês eu revelo os mistérios do reino. Então Jesus, ele separou 12, ficou perto dos 12. Os outros 70 e os outros adiante, ele não tinha como, porque eles estavam em um corpo, era limitado. Esse terceiro maior missionário do mundo era diferente, porque ele habita no próprio corpo, dentro do corpo de cada um. Então é um missionário que não te deixa, é um missionário que não te abandona, é um missionário que está com você em todos os lugares. Se todos te abandonar, ele não te abandona. Se todos te deixarem, ele não te deixa. Ele fica dentro de você, ele fala na sua mente, ele te direciona. E a última estação, não haverá quarta estação. Esse missionário nós temos que ter um grande respeito por ele. Por quê? Porque se você xingar a Deus, você ainda pode ser perdoado. Se você xingar a Jesus, nunca faça isso, mas você pode até ser perdoado. Só que se você blasfemar contra ele, xingar a ele, e dependendo do que você fizer contra ele, nem se você se ajoelhar no altar, chorando, implorando perdão, você tem direito à salvação. Porque nós estamos na última estação. É a estação do Espírito Santo. Nós não podemos desprezar ele. Porque se não for o Espírito Santo, não tem mais ninguém que pode nos ajudar. Então esse terceiro maior missionário do mundo, ele está agindo no coração de cada um e falando, preparando oportunidades, direcionando, consolando, orientando. E está disponível os frutos do Espírito, a paz, o gozo, o amor, a mansidão, a benignidade, a temperança, o domínio próprio. E por aí vai. Está tudo disponível, então ele coloca ferramentas, os dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ciência da palavra, dom de línguas, dom de variedade de línguas, dom de interpretação da palavra. Interpretação das línguas, melhor dizendo. Então ele disponibiliza tudo e ele nos capacita para fazer a obra. E agora eu vejo aqui em Jeremias capítulo número 1, já falei sobre os 3 maiores missionários. Eu vejo o próprio Deus falando com Jeremias, dizendo, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Era Deus falando com Jeremias. Jeremias, eu tenho uma obra contigo. É Deus dizendo para nós, a parte de Deus já está feita. Agora nós temos que fazer a nossa. Bota no telão para mim. Jeremias capítulo número 1, verso número 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Era Deus falando para ele assim, presta atenção aqui. Era Deus falando para ele assim.
importa o que aconteceu com seu pai e com a sua mãe. Não importa os abusos que você sofreu. Não importa a dificuldade da sua infância. Não importa. Porque antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu já te santifiquei. É tipo assim, você não é projeto do seu pai. Você não é projeto da sua mãe. Você não é projeto do governo. Você é projeto meu. É Deus dizendo: antes que te formasse no ventre materno, te conheci. Antes que saísse da mãe, te consagrei. E te constituí por profeta das nações. É Deus falando. Você está com a mente muito fechada. Eu quero te enviar para as nações. Irmão, você imagina se Deus tem uma obra para você, para te enviar para as nações, e você fica com a mente só no seu trabalho, com a mente só na sua casa, com a mente só no seu bairro, com a mente só nos seus sonhos. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes o nosso sonho não é o sonho de Deus. Nós trocamos o que nós queremos, trocamos o que Deus quer. Falamos: não quero isso, eu quero o meu projeto, eu quero a minha vida. Sendo que Deus está dizendo: rapaz, quando você estava no ventre da sua mãe, eu projetei você para algo. O que você vive hoje não é o meu projeto, não é o meu propósito para a sua vida. O que você está vivendo hoje ainda não é o que eu projetei. Quantas vezes você tem batido cabeça porque você está fora do seu propósito? E a gente não está olhando. Quando eu cheguei na igreja, eu nem sabia de teatro nenhum. Eu costumo saber de quase tudo que vai ter de organização na igreja, mas hoje eles me pegaram. Eu cheguei na igreja, estacionei minha moto, olhei e falei: rapaz, tem um mendigo deitado do lado da calçada da igreja, cara. Falei: o que eu vou fazer? Vou lá falar com ele, vou chamar ele, perguntar se ele quer ajuda. E eu fiquei olhando, todo mundo passando. Hã? Oi? Isso. Aí eu peguei, falei: eu vou falar com ele. Eu vi todo mundo passando. Eu abaixei. Foi: irmão, tudo bem? Oi, irmão, tudo bem? Deixa eu dormir. Oi, irmão. Aí eu falei: não, deixar ele quietinho, vai que ele levanta e fica bravo comigo. Mas sabia que a gente é assim? A gente passa pelas pessoas e a gente não dá oportunidade ao Espírito Santo de nos usar para falar de Deus para as pessoas. Nós estamos tão acostumados e tão acomodados. Eu não pego ônibus tem muitos anos, né? Mas eu lembro da época que eu pegava ônibus, há uns 10 anos atrás. Eu me lembro que eu sempre passava, eu cumprimentava o trocador, mas a maioria das pessoas passam e elas nem falam. Elas chegam na padaria, compram o pão, nem falam com quem está atrás do balcão. Elas chegam no ônibus, nem falam nada, não pronunciam nada. Como que você vai ganhar as pessoas para Cristo se você não é nem educado? Se você não fala nada para elas? Esses dias eu estava direcionando o irmão da nossa igreja, falando: seja mais comunicativo, converse mais com as pessoas. Você sabia que antes de eu ganhar uma pessoa para Cristo, eu tenho que me esforçar para pelo menos ganhar a confiança dela para mim? Um dia eu cheguei na casa de um camarada para fazer uma visita. A esposa dele estava lá e ele estava jogando videogame. E eu vi que ele não estava me dando muita bola. Eu sentei do lado do sofá, ele lá focado, e eu falei: cara, o que eu vou fazer? Eu cheguei do lado dele e falei: rapaz, você não sabe jogar nada não, rapaz, você é ruim com força, me dá esse negócio aqui. Tomei o controle da mão dele, sentei e botei o pau para quebrar. Ele falou: ué, pastor, você sabe jogar? Eu falei: vem cá que eu vou te dar uma aula, rapaz. Não sabia nada. E aí tô lá, quando eu ganhei a confiança dele, depois chamei ele para o canto e inseri a palavra nele. Às vezes a gente é religioso demais. Isso nos atrapalha de ganhar as pessoas para Cristo. Querido, comece a se movimentar de uma outra maneira. Use as ferramentas que Deus te deu.
Às vezes você tem uma rede social, você não posta um versículo, você não compartilha um vídeo de edificação. A gente gasta tempo com tantas coisas. Comece a ser um canal de bênção. Você não consegue pregar para alguém? Pega a mensagem pronta e leva até alguém. Dê para alguém, compartilha com alguém, faça alguma coisa. Seja um canal de bênção. Seja útil na obra de Deus. Seja útil na obra missionária. Faça alguma coisa para o reino. Você tem tanta força para trabalhar. Acorda cedo, faz um monte de coisa. O que você tem feito na obra missionária? Faça alguma coisa para o reino de Deus, seja um canal de bênção. Ah, pastor, eu ainda estou usando droga, e daí? Alguma coisa você pode fazer na obra, nem que seja mínima. Alguma coisa você pode fazer por alguém. Seja um canal de bênção. Pastor, eu não casei ainda. Você vai casar, mas enquanto você não casa, você pode fazer alguma coisa para Deus. Não, eu não posso não. Ah, mas para o diabo você pode. Está na hora de nós nos posicionarmos e fazermos algo para Deus. Por mínimo que seja, faça algo para Deus. A gente observa as pessoas. Até um copo às vezes que cai no chão da igreja, as pessoas passam e não pegam. Passa por uma pessoa, não fala nada com uma com a outra. Está na hora de nós manifestarmos Cristo dentro de nós. Irmãos, eu falo para todo mundo. Com todo mundo eu falo, eu cumprimento todo mundo. Por quê? Porque eu preciso ser um canal de bênção. Às vezes tem gente na minha rede social, no meu Facebook, gente com a mente depravada. Gente que posta coisas que misericórdia. Aí às vezes está eu e minha esposa, eu falei, por que eu não tiro? Eu falei, porque eu tenho esperança de ganhar essa pessoa para Jesus ainda. Precisamos ser úteis na obra de Deus, precisamos ser um canal de bênção. Eu quero dizer para você, Jeremias, que Deus te escolheu. Deus está falando para Jeremias aqui, ó, bota o texto aí, pula mais um versículo, por favor. Jeremias, capítulo número 1, verso número 6. Então disse, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Olha Jeremias com as desculpas deles. Até quando você vai ter desculpas para Deus? Até quando nós vamos ficar com as nossas desculpas? Não tenho condição, não dá, não tenho tempo. Você não tem tempo? É fácil você falar para mim que você não tem tempo. Eu quero ver você falar para Deus que você não tem tempo. Deus é especialista em parar as pessoas. Ele bota você lá no hospital, onde você vai ter muito tempo para pensar. Ele bota o camarada está lá no tráfico, você chama ele para ir na igreja, ele não tem tempo. Deus coloca ele lá dentro do presídio para ele ter tempo. Deus sabe como fazer eu e você ter tempo. Está na hora de nós nos posicionarmos e fazermos a obra. O problema é que as coisas de Deus não são nossas coisas. O problema é que nós não damos prioridade àquilo que é prioridade para Deus. Quantos de nós só fazemos a obra dentro da igreja e não fazemos nada fora? Dentro da igreja é a paz do Senhor, dentro da igreja Jesus te ama, dentro da igreja eu te abraço, fora da igreja acabou. O lugar que menos Jesus fez a obra foi dentro do templo. Não podemos ser servos templocêntricos. Precisamos fazer algo. Eu sei que às vezes você se sente tão... Poxa, Jeremias estava assim, eu nem sei falar. Era Deus falando com ele, não rapaz, eu não estou perguntando se você sabe falar. Não é a sua habilidade, é quem eu serei na tua vida. Não é o que você sabe falar, é eu que vou falar na tua boca. Quando Deus me chamou, irmãos, eu estava com nome falso. Meu nome era o nome de um defunto. Quando Deus me chamou, eu estava com a vida toda desgramada, toda perdida no tráfico, na droga. Passei pelo crack, pela maconha, pela cocaína, pelo haxixe.
Casamento arrasado. Minha família destruída e Deus estava me chamando. Como que Deus ia chamar um cara como eu? Não tinha nada para oferecer. É porque não sou eu que vou oferecer, é Deus que vai me oferecer. Deus não te chama porque você é capacitado, não. É Ele que te capacita. Deus não te chama porque você é Ele que é. E nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos colocar diante do Senhor e falar: Deus, conta comigo. Deus conta com homens falhos. Deus conta com homens pequenos. Não fique esperando você ser santo demais para você fazer algo para Deus, não. Não fique esperando você estar pronto demais para você fazer algo para Deus, não. Pastor, as coisas de Deus não pode fazer de qualquer maneira, não. É verdade, não pode fazer de qualquer maneira. Mas a obra de Deus nunca contou com um homem perfeito. Se eu e você fosse Jesus, eu nunca escolheria Pedro, porque Pedro ia me negar 3 vezes. Eu nunca escolheria Tomé, porque Tomé ia duvidar de mim. Eu nunca ia escolher Judas, porque Judas ia me trair. Você nunca vai achar uma liderança perfeita. Você nunca vai achar uma igreja perfeita. Toda igreja tem pecado. Toda igreja tem gente errada. Pare de olhar para as pessoas, porque você sabe muito bem que eu e você, nós somos tudo falho. Pastor, mas como que a obra acontece? Acontece porque o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, para que nós não venhamos nos gloriar. É por isso que todo dia a gente tem que estar com a cara no pó, dizendo: eu peco, Senhor, no meu olhar, eu peco no meu falhar, eu sou falho, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Às vezes me dá raiva, me dá ódio, me dá ira. Às vezes eu quero desistir, eu quero retroceder. Senhor, como que o Senhor quer usar um homem como eu ainda? Deus olha lá de cima e fala: eu comecei a boa obra e eu sou fiel, eu vou aperfeiçoar. Eu estou fazendo a obra, Jeremias. Existem pessoas que se cobram tanto, que elas nunca se reconciliam. Elas nunca aceitam Jesus. Que elas falam: rapaz, eu sei, eu não presto. Querido, você não presta. Você não presta. E você está achando que eu estou aqui porque eu presto? A questão não é quem eu sou e nem quem você é. A questão é quem Ele é. A questão é quem Ele é. É Ele que é perfeito. O forte aqui não é o pastor, não, amigo. Eu sou muito mais fraco do que você imagina. A questão é a força dele. Entendeu? Se o Filho de Deus virou para o jovem rico e disse, quando ele disse: bom mestre, ele falou: bom eu? Bom é Deus que está no céu. Irmãos, a gente vive cheio de máscara, irmãos. A gente bota um sorriso falso no rosto para cumprimentar as pessoas. A gente veste as nossas melhores roupas para subir no altar. Deus conhece a gente por dentro. As pessoas só não têm coragem de falar. Eu sou desbocado mesmo. A igreja já está acostumada comigo. Mas Deus sabe como é que está aqui dentro. É por isso que todo dia a gente tem que estar aqui, ó. Todo dia aqui. Aí ele vem. Quem? Quem vem? O terceiro maior missionário, o Espírito Santo. O dia que eu não quero orar, ele vai lá, me sonda, vê o que eu estou passando, e leva até o Pai com gemidos inexpressíveis, inexprimíveis. Me consola. Já reparou uma coisa que o Espírito Santo faz? Na área que você mais apanha, ele envia alguém para você dar conselho para essa pessoa. Aí você fala: Jesus, como é que eu estou falando isso? Eu estou passando. Meu irmão, fica firme. Meu Deus, eu que estou com dificuldade de ficar firme. O Senhor é contigo. Meu Deus, é eu que estou precisando de ouvir isso. Aí você dá um abraço nela: Jesus, é eu que estou precisando de um abraço. É porque quando você faz a obra na vida de alguém, Deus faz a obra em você.
Rekalashurikamahas. Deus está contando com você para a obra missionária. Deus está contando com você para a obra dele.